Olá, bem-vindos à aula de estatística. Esse é o vídeo 2, aonde nós veremos modelos de probabilidades para variáveis aleatórias discretas. Tá? E aí os modelos que nós vamos ver para essa aula são esses aí, né? A distribuição uniforme, discreta, a distribuição binomial, hipergeométrica e a de Poisson. Algumas variáveis, eles se adaptam bem a determinados contextos, né? Então, algumas delas permitem que a gente construa alguns modelos, né? E aí, se você conseguir identificar que determinada variável se adapta a esses modelos que nós estamos mostrando aqui, isso vai facilitar muito o trabalho para determinar, por exemplo, uma distribuição de frequências probabilísticas, né? O cálculo dos momentos e até quando for mais na frente a construção de modelos probabilísticos, estimações e etc. Tá? Então, nós vamos começar então com a mais simples aqui, que é a variável, né? Com modelo de distribuição uniforme e discreta. Então, vamos considerar uma variável discreta, x. Ele pode assumir valores x1, x2, até o xk, né? Então, são k valores possíveis. Tá? Então, dizemos que essa variável x, né, ela tem distribuição uniforme se a probabilidade dessa variável assumir qualquer um de seus valores vai ser 1 sobre k. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você vai lançar um dado não viciado, né? Quantas possibilidades um dado tem? 6 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quando você lança o dado, a probabilidade de dar qualquer um dos resultados possíveis é sempre a mesma, que é 1 sobre 6. Então, o resultado do lançamento de um dado representa um exemplo, na verdade, de variável aleatória discreta com distribuição uniforme. No último vídeo, vocês conheceram, né, que para todas as variáveis aleatórias discretas, né, nós podemos determinar o valor esperado, né? Vocês viram lá a fórmula, né, a maneira de se calcular o valor esperado para qualquer variável aleatória discreta, o cálculo da variância e a função de distribuição acumulada. Então, aqui nós apresentamos esses mesmos momentos, né, para variáveis com distribuição uniforme. Se vocês utilizarem as fórmulas que foram apresentadas no primeiro vídeo, você vai ter os mesmos resultados. Só que se você identificar que determinada variável ela tem distribuição uniforme, então para facilitar os cálculos, você pode aplicar diretamente nessas fórmulas aqui, tá? Então, por exemplo, a esperança de uma variável discreta com distribuição uniforme, né? Então, ele vai ser o quê? A soma de todos os valores, né? De todos os valores possíveis, dividido por k. Quem vai ser a variância, né? Vai ser a soma dos quadrados dos possíveis valores, menos o quadrado da soma dos valores, dividido por k. E esse resultado aqui, você pode dividir por k novamente, e aí você acha a variância, tá? A fórmula aqui parece um monstro, mas colocando na prática, ela é mais simples, do que parece. E a função de distribuição acumulada, tá? Que nós vamos ver na prática como é que se entende aqui por essa fórmula aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Bom, então, o primeiro passo é identificar, né, que x ele é uma variável aleatória discreta com distribuição uniforme, né? E como nós queremos o valor esperado primeiro, né? Então, eu vou escrever aqui, né, que o valor esperado, no caso dessa variável aleatória, ela vai ser o quê, né? Ela vai ser 1 sobre k vezes o somatório do xi, né? Onde i ele vai igual, né? Vamos botar aqui de 1 a 6, né? Já que são 6 possíveis valores, né?
E como são 6 possíveis valores, que na verdade aqui iria até K, né? Então, como são 6 possíveis valores, tá? Então, sabemos então que K aqui, ele é igual a 6. E além disso, temos que os xi, né? Ele pode ser o 1, o 2, o 3, 4, 5 e 6, né? Então, vamos ter que a esperança de x, ele vai ser 1 sobre k, que é 6, vezes a soma de todos os possíveis valores, né? Então, vai ser 1 mais 2 mais 3, né? Show. Mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6, né? Mais 6. Pronto. Aqui. Então, agora é só a gente fazer esse somatório, né? Então, mais 2 dá 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 5, 15, e 15 mais 6, 21. Né? Então, fica 1/6 vezes 21. Então, o valor esperado aqui é 21/6, né? Inclusive, a gente pode até simplificar, né? 21 por 3 dá 7, e 6 por 3 que dá 2, tá? Então, o valor esperado aqui então para essa variável aleatória discreta, né, com distribuição uniforme x é 7 sobre 2. Lembrando que 7 sobre 2 aqui vai ser 3,5. Bom, então essa é a esperança no lançamento de um dado, né? Então seja algum número sempre próximo de 3,5. Então, como não pode ser 3,5, vai ser entre 3 e 4, né? Mas a média dos lançamentos deve ficar em torno disso, né? De 3,5. O próximo passo é a gente agora determinar a variância, né? E nós vimos aqui que a variância dessa variável aleatória x, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser 1 sobre k vezes, né, o somatório dos quadrados, né? Vou botar aqui xi, com i indo de 1 até k, né? Vai ser a soma dos quadrados menos o quadrado da soma dos termos, né? Então vai ser o somatório de xi, vamos botar assim, dividido, isso aqui é elevado ao quadrado, né? Dividido por k, né? Lembrando aqui, né, que i vai ser igual de 1 até o k. Lembrando que k aqui, no caso, ele vai ser 6, né? Botei aqui, vamos botar os colchetes. K vai ser 6, né? Então, os somatórios aqui vai ser, então, 1/6 vezes, né, o somatório dos quadrados. Escrevendo aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos, né, a soma, né, dos termos que nós já fizemos, e essa soma desses termos a gente já sabe que dá 21, tá? A soma de todos esses termos aqui dá 21, então vai ficar 21 ao quadrado dividido por 6, né? Pronto, então aqui vai ficar 1/6 vezes a soma dos quadrados dá 91, né? Ele vai dar 91, menos 441, que é 21 ao quadrado, sobre 6. Pronto. E assim a gente encontra como valor, né, 35/12. Tá? Então, essa é a variância, né? 35/12, ele é aproximadamente 2,92. Tá? Bom, gente, então assim, vejam que esses cálculos não são cálculos que a gente vai fazer na mão, né? Então, é esperado que vocês utilizem a calculadora para determinar esses valores, tá bom? O problema, ele não pediu a função de distribuição acumulada, mas nós podemos fazer essa função de distribuição acumulada, né? Vamos botar aqui, ó, o f de x, né? Então,
Como o problema, né, ele apresenta 6 possíveis resultados, então, por exemplo, a probabilidade de x ser menor do que 1 é 0, né? Então, isso para x menor que 1. Para x entre 1 e 2, né? Vamos botar assim, 1 é menor ou igual a x, que vai ser menor do que 2. A gente sabe que isso aqui vai dar 1/6, né? Se x tiver que ser maior ou igual a 2 e menor do que 3, né? Então, 2 menor ou igual a x menor do que 3, aí vai ser 2/6, né? Que dá 1/3, que é a soma, né? Depois, se x tiver que ser maior ou igual a 3 e menor do que 4, né? Então, vai ser 3 menor ou igual a x menor do que 4. Nesse caso aqui, ele vai ser 3/6, que é 1/2, né? Vou botar aqui 1/2. Para x, né, maior ou igual a 4 e menor do que 5, então vou botar assim, 4 menor ou igual a x menor do que 5, né? No caso aqui vai ficar 4/6, né, que dá o quê? Dá 2/3, né? 4/6, simplificando, dá 2/3. E para x, né, é maior ou igual a 5 e menor do que 6. Então, 5 menor ou igual a x menor do que 6, né? Aqui vai ficar 5/6. E por fim, se x assumir valores maiores ou iguais a 6, o resultado aqui vai ser 1. Tá? Então, essa é a função de distribuição acumulada da variável aleatória x. Agora vamos dar uma olhada, né, na distribuição binomial. Então, antes da gente falar sobre a distribuição binomial, vamos entender o que é uma variável aleatória de Bernoulli, né? Então, a variável aleatória x, que assume apenas dois valores, 0 e 1, e com função de probabilidade, que vai ser esse par ordenado, né? Que é x, que é o possível valor, né, da variável aleatória, e a segunda coordenada é a probabilidade de x assumir esse valor. Então, é de tal forma que o seguinte, né? Dizemos que P de 0, ou seja, x é igual a 0, é 1 menos P, e o P de 1, que seria x igual a 1, é P. Então, essa variável aleatória, né, desse tipo é chamada de variável aleatória de Bernoulli. Olha, na prática é o seguinte, essas variáveis de Bernoulli, né, são variáveis que só podem assumir dois possíveis resultados. Aqui eu formalizei conforme está lá no livro, mas a realidade é que essa variável ele só vai assumir apenas dois tipos de resultados, tá? Ou um fracasso ou um sucesso, tá? Então significa que não vai existir um resultado que possa representar fracasso e sucesso simultaneamente e que nem possa assumir algum dos dois, tá? Então, qualquer resultado que você tenha no experimento, esse resultado ou vai representar necessariamente um fracasso ou vai representar um sucesso, tá? E aqui esse P representa a probabilidade de sucesso. Então, a probabilidade de fracasso vai ser o complementar, que é 1 menos P, tá? Então, para as variáveis aleatórias de Bernoulli, nós representamos o fracasso como sendo o valor 0 e representamos como sucesso o valor 1. E aí, nós temos os momentos da variável aleatória de Bernoulli, né? Então, a esperança de uma variável aleatória de Bernoulli é a probabilidade de obter um sucesso. A variância, ele vai ser a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso, tá? E a função de distribuição acumulada necessariamente é esse modelo que está apresentando aqui, né? Se x for menor do que 0, a função é 0. Se x estiver entre 0 e 1, então é a probabilidade de fracasso. E para x maior do que 1, o resultado é 1, tá? Para essa função. Bom, vamos pensar o seguinte, né? K igual a 1 representa sucesso. K igual a 0 representa fracasso.
Então, nesse experimento, se eu lanço o dado e o resultado for 5, eu tenho um sucesso. Se o resultado for qualquer valor diferente de 5, então eu vou ter um fracasso. Então, considerando lá aquela variável aleatória x do exemplo 1, né? Então, temos o seguinte, que a probabilidade de sucesso, né, que é k igual a 1, ele é igual à probabilidade do resultado, né, do lançamento de um dado ser igual a 5. Tá? Então, nesse caso, a probabilidade de sucesso P é 1/6. Já a probabilidade de fracasso, né, que é de K ser igual a 0, né, é o fracasso, ele vai ser a probabilidade da variável x assumir qualquer valor diferente de 5. Então, essa é a probabilidade de fracasso, que é 1 menos P, né? Que vai ser 1 menos 1/6 e dá 5/6, né? 5/6. Ok? Então, a probabilidade de sucesso é 1/5 e a probabilidade de fracasso é de 5/6. Então, ele quer saber qual é o valor esperado. Tá? O valor esperado. Então, a esperança da variável k, como já vimos aí, é a probabilidade de sucesso, que é de 1/6. Então, não tem cálculo aí para fazer. Já sabemos que é 1/6. A variância de k, ele é o produto entre a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Então, vai ser 1/6 vezes 5/6. Então, a variância aqui vai ser 5/36. E, por fim, a questão pede a função de distribuição acumulada, né? Vou botar aqui, função de distribuição acumulada de K. Então, o f de K, eu vou chamar aqui o f de Kzinho, né? Ele vai ser o seguinte, né? Conforme foi mostrado lá. Ele vai ser 0 se K for menor do que 0. Bom? Se K estiver entre 0 e 1, ele vai ser a probabilidade de fracasso, que é 5/6. 5/6 para 0 menor ou igual a K, menor que 1. E ele vai ser 1 para K maior ou igual a 1. Agora vamos conhecer o que é o experimento binomial. Tá? Então, o experimento binomial é todo experimento que obedece essas 3 regras, né? Então, o experimento ele pode ter N ensaios de Bernoulli. Todos os ensaios eles têm que ser independentes e a probabilidade de sucesso em qualquer um dos ensaios tem que ser sempre igual a um número P, né? Onde P tem que ser um valor entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu lançar o dado várias vezes e levando em consideração que eu vou ter um sucesso se o resultado for 5 e vai ser um fracasso para qualquer outro resultado que seja diferente de 5, tá bom? Então, esse experimento, né, de lançar várias vezes o dado, observando sempre se vai dar 5 ou não, ele é um experimento binomial, tá? Porque eu posso fazer vários ensaios, quantos eu quiser, todos eles são independentes, tá? Então, quer dizer, eu faço o primeiro lançamento e o resultado do próximo lançamento independe dos resultados anteriores, tá? E a probabilidade é sempre a mesma. Então, se eu lanço um dado, então, se o meu sucesso é o resultado ser igual a 5, então, sempre que eu lançar esse dado, a probabilidade continua sendo 1/6, a probabilidade de sucesso, tá? Então, um exemplo de um experimento que não é um experimento binomial. Por exemplo, aqueles sorteios sem reposição, né? Então, vamos supor que numa urna você tenha 10 bolas, sendo que 5 são pretas e 5 são vermelhas, por exemplo. Você tira a primeira bola e observa a cor, né? Se você não repõe essa bola, então o próximo resultado
ele já tem probabilidades de sucesso diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu quero ver se o meu sucesso é quando as bolas são pretas, né? Se eu tiro a primeira bola e a bola é preta, no próximo sorteio eu vou ter 5 bolas vermelhas e 4 pretas. Então já está em condições diferentes da primeira vez que foi realizada. E segundo, não dá para eu fazer muitos ensaios, porque vai chegar um momento que o número de bolas da urna acabam, né? São 10 bolas, então só dá para fazer 10 ensaios. Então, vocês observem que sorteios sem reposição são exemplos de experimentos que não são binomial. Bom, agora que vocês conheceram, né, o que é um ensaio de Bernoulli e um experimento binomial, agora podemos identificar quando uma variável aleatória discreta ela tem uma distribuição binomial, tá? Então, digamos que a variável aleatória x ele corresponde ao número de sucesso no experimento binomial. Então, nós estamos lá realizando esses experimentos e estou anotando nos N ensaios que foram realizados quantos sucessos foram obtidos, tá? Então, esse tipo de variável aleatória, dizemos que ela tem uma distribuição binomial. E esse B, N de P, né? Esse B é para indicar que a distribuição é binomial, tá bom? E esse NP, eles são chamados de parâmetros da distribuição, tá? Então, N representa a quantidade de ensaios, P representa a probabilidade de sucesso, tá? Então, passei aqui. Então, escrevemos dessa forma, né? B de K, ponto e vírgula, NP, quando nós queremos saber a probabilidade dessa variável aleatória x assumir, né, um valor K, ou seja, de obter K sucessos em N ensaios, aonde a probabilidade de sucesso em cada ensaio é P, né? Então, podemos escrever assim, ou podemos escrever dessa forma aqui, né? A probabilidade de x ser igual a K, dados N ensaios, com P de probabilidades de sucesso em cada um desses ensaios, tá? Isso daqui vai ser igual ao quê, né? Esse NK, né? N sobre K é a combinação de N ensaios tomados KK vezes a probabilidade de sucesso elevada a K, que é o número de sucessos, vezes o menos P, vocês devem lembrar que é a probabilidade de fracasso, né? Elevado a N menos K, né? N menos K representa o número de fracassos, tá bom? Aonde K vai ser 0, 1 até N, e N sobre K, ou binomial, né? De NK, é a combinação de N tomados KK, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, no exemplo 3, né, temos que um dado ele é lançado 3 vezes. Qual a probabilidade de dar 5 em 2 dessas vezes, né? Então, digamos que, nesse caso aqui, x, né, ele representa aqui, vamos chamar de y, né? Poderia até escrever, né, para simplificar, né, que y ele é igual a x igual a 5, né? Vamos dizer assim, x igual a 5, né? Então, esse é o valor de y, tá? O y ele vai contar a quantidade de vezes, né, que o resultado dá 5 no lançamento do dado. N, nesse caso aqui, ele vai ser a quantidade de ensaios, né? Que nesse caso aqui é 5. Ou, desculpa, é 3, né? O dado é lançado 3 vezes, então N vai ser igual a 3. E temos K, que é o número de sucessos nos ensaios, né? Então, nesse caso aqui, como ele diz que é lançado 3 vezes, ele quer que dê 2 vezes, né? Então, K tem que ser igual a 2. Então, dessa forma, dizemos então que Y ele tem uma distribuição binomial, onde N é 3
e K é 2, né? Eu posso escrever dessa forma. Então, ao escrever assim, fica claro que Y é uma variável aleatória com distribuição binomial com parâmetros 3 e 2. Tá? É isso que ele representa aqui, a distribuição. E aí fica claro que quando eu falo da distribuição binomial com parâmetros 3 e 2, o primeiro parâmetro é o número de ensaios e o segundo parâmetro é a quantidade de sucessos. Tá? É isso que eu estou buscando aqui. Então, eu estou procurando, né, esse resultado aqui, ó, B, né, o binomial, que vai ser o Yzinho, né, dados que os parâmetros é 3 e 2, é isso daqui que eu estou procurando, que é igual ao quê? Né? A probabilidade, né, aqui é o número de sucessos, né? Só fazendo a correção aqui, tá? A probabilidade de sucesso em um lançamento é de 1/6, né? Bom, então aqui vai ser 1/6. E aqui, no lugar desse Y, aqui é o número de sucessos, que é 2. Então, corrigido, então vai ficar Y igual a 2, dado que vão ser 3 experimentos, com probabilidade de sucesso em cada experimento é de 1/6, né? Então, isso aqui vai ser o quê? O binomial, né? O número binomial de 3 tomados 2 a 2, vezes a probabilidade de sucesso, que é de 1/6, elevado ao número de sucessos, que é 2, vezes a probabilidade de fracasso, que é de 5/6, elevado ao número de fracassos, né? Como são 3 experimentos com 2 sucessos, então vai ter 1 fracasso. Bom, então vamos resolver isso daqui, né? Então, o primeiro passo é calcular o valor desse binomial aqui, né? 3/2, né? Então, esse aqui, né? 3, 2, né? Deixa eu tirar esse tracinho, que não é uma fração. Então, ele vai ser uma combinação de 3 tomados 2 a 2. Então, vai ficar 3 fatorial sobre, né, 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Tá? Vocês podem utilizar aquele triângulo de Pascal também para encontrar esse valor, né? Bom, o resultado aqui vocês vão ver que é 3, tá? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes o quadrado de 1/6, que é 1/36, vezes 5/6 elevado a 1, que fica 5/6, né? Bom, aí aqui a gente vai simplificar, né? Então, simplificando 3 com 6, né? 3 e 6 aqui fica 2, né? E aí agora é só resolver esse problema. Então, 1 vezes 5 dá 5 e 36 vezes 2 dá 72. Então, a probabilidade de fazer 3 lançamentos de um dado e em 2 desses lançamentos em qualquer ordem, o resultado ser 5 é igual a 5/72. Essa é a probabilidade. E aqui nós temos os momentos da distribuição binomial, tá? Então, a esperança de uma variável com distribuição binomial é o número de ensaios vezes a probabilidade de sucesso. E a variância, ele vai ser o número de ensaios vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Então, voltando ao experimento do exemplo 3, né, onde o dado é lançado 3 vezes e ele quer saber, né, qual é a probabilidade de dar 5 2 vezes, onde eu disse que Y representa a quantidade de vezes que o resultado do dado é 5. Tá? Então, quem vai ser a esperança de Y nesse caso? Então, a esperança de Y, ele vai ser o número de ensaios, que é 3, vezes a probabilidade de sucesso, que é de 1/6. Então, o resultado aqui vai ser 1/2. Tá? Esse é o valor, isso aí é o que é esperado. Em 3 lançamentos, é esperado que em 1/2, né, dos 3 lançamentos,
o resultado seja 5. E a variância, vamos botar aqui, né? var de y, né? Ele vai ser o número de ensaios, que é 3, vezes a probabilidade de sucesso, que é de 1/6, vezes a probabilidade de fracasso, que é de 5/6, né? Então, a variância aqui, né? Vamos simplificar 3 com 6, né? Fica 2 e 1. Então, vai ficar 5/12, tá? Então, essa é a variância para essa variável aleatória y, né? Que tem distribuição binomial com 3 ensaios e probabilidade de sucesso de 1/6. Exemplo 4. 10 peças são extraídas ao acaso com reposição de um lote contendo 500 peças. Qual é a probabilidade de que todas sejam defeituosas, sabendo que 10% das peças do lote são defeituosas? Então, primeiro a gente tem que observar se isso representa um experimento binomial, tá? Então, primeiro passo, cada retirada ele representa N ensaios de Bernoulli, né? No caso, como ele está observando aqui, ele está dizendo que vão extrair 10 peças, então quer dizer que são 10 ensaios. Então, esses ensaios são ensaios de Bernoulli, cada uma dessas 10? Bom, como ele está querendo observar se as peças são defeituosas, né? Eles estão querendo observar isso. Então, vamos pensar assim, se for defeituoso, temos um sucesso. Se não for defeituoso, é um fracasso. Então, esses 10 ensaios, né? Essas 10 extrações representam 10 ensaios de Bernoulli. Segundo ponto, eles são independentes, né? Vocês se lembram que esse tipo de extração, esse tipo de sorteio, se for sem reposição, sabemos que não é um experimento binomial, porque ele perde a independência entre os ensaios, tá? Então, como ele diz que é com reposição, então significa que em cada ensaio a probabilidade de sucesso continua sendo a mesma, que é o terceiro ponto, e vão estar lá sempre o mesmo número de peças, né? Então, eles são independentes, tá? Então, temos aí um experimento binomial, tá bom? Então, ele diz que ele vai extrair 10 peças, né? Então, quer dizer que, nesse caso, N é igual a 10, tá bom? A probabilidade de sucesso, ele diz que 10% das peças do lote são defeituosos. Então, isso quer dizer que a probabilidade de sucesso é igual a 10%. Vamos escrever isso aqui como sendo 0,1, tá? 0,1. Ou até deixar na forma de fração. Vamos botar aqui na forma de fração é melhor. 1/10. Tá? E, por fim, a quantidade de sucesso, ele quer que todas sejam defeituosas. Então, nesse caso, K tem que ser igual a 10. Tá? Então, eu estou fazendo esse cálculo aqui, né? A probabilidade, né, de uma variável binomial com 10 sucessos, tá bom? Em N igual a 10 experimentos e a probabilidade de sucesso ser igual a 1/10, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o número, né, binomial de 10 em 10, tá? Vezes a probabilidade de sucesso, que é de 1/10, isso aqui elevado ao número de sucessos, que é 10, vezes a probabilidade de fracasso, que nesse caso é o complementar, né, que é 9/10, elevado à quantidade de fracassos, né? Então, no caso, se são 10 experimentos que eu espero 10 sucessos, então a quantidade de fracassos aqui vai ser 0. Tá? Então, com isso, nós temos o seguinte, né? Sabemos que esse binomial aqui, né? Esse binomial aqui, isso aqui é igual a 1. Né? Essa fração vai ser, né, 1/10 elevado a 10, mas também sabemos que 9/10 elevado a 0 também dá 1. Né? Então, com isso agora fica o cálculo simples, né, de ser realizado.
tá? Então, vai ficar 1 vezes 1 sobre 10 elevado a 10 vezes 1, né? Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 10, né? Que a gente também pode escrever como sendo 10 elevado a menos 10, tá bom? Então, essa é a probabilidade de, em 500 peças, né? A gente extrair 10 peças com reposição, sabendo que 10% das 500 peças são defeituosas, tá? A probabilidade é de 10 elevado a menos 10 de que nas 10 extrações você tenha 10 peças defeituosas, tá? Vocês também devem observar que nesse problema ele informa que o lote tem 500 peças. Só que isso aqui foi uma informação desnecessária, já que sabemos qual é a probabilidade de sucesso. Então, isso aqui é uma informação que nem precisava ter sido informada, tá bom? O problema ele não pediu, mas se quiséssemos saber qual é a esperança, né, desse experimento, então vamos dizer, né, que essa variável é z, né? Então a esperança de z, né, ele vai ser o número de ensaios, que é 10, vezes a probabilidade de sucesso, que é de 0,1, né, ou 1 sobre 10, né? Isso aqui vai dar 1. Então, é esperado que em 10 extrações, 1 seja defeituoso e o resto não seja, né? Seja perfeito nesse caso. E a variância, né, de z, é o número de experimentos, que é 10, ou melhor, o número de ensaios, né, que é 10, vezes a probabilidade de sucesso, que é 1 sobre 10, vezes a probabilidade de fracasso, que é de 9 sobre 10, né? Então, temos que, né, 10 se neutraliza com 1 sobre 10 e a variância aqui no caso é de 9 décimos. Agora vamos conhecer a distribuição hipergeométrica, né? Então, considere uma população que tem N objetos, sendo que R objetos possuem atributos A. E N menos R, que nesse caso aqui é o complementar, né, desses objetos aqui, dentro da população, eles vão estar com um atributo B, tá? Então, um grupo de N objetos são escolhidos ao acaso e sem reposição, sendo que X é uma variável aleatória que conta o número de objetos do grupo que tem atributo A. Então, a fórmula é essa daqui, tá? Bom, pessoal, na prática aqui, essa distribuição hipergeométrica, ela consiste no seguinte. Digamos que você tem N objetos, tá? E você quer formar um grupo menor ou igual a esse Nzão aqui, que está aparecendo, sendo que dentro desse grupo aqui tem um determinado número R de objetos que possui o atributo A. E os outros objetos, eles não possuem esse atributo A, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, você deseja fazer um grupo menor, que ele chama aqui de Nzinho. E aí, a probabilidade aqui que a gente observa, essa variável x, é de identificar quantos elementos desse grupo aqui, menor, Nzinho, possuem esse atributo A, tá? É isso que a gente observa aqui. E aí, o cálculo é o seguinte, né? Vai ser o binomial, né? O número binomial aqui, de R, que é o número de objetos que possuem o atributo A, tomados KK, que é o número de objetos que tem esse atributo A, que fazem parte desse novo grupo aqui, vezes N menos R, onde esse Nzão menos R é a quantidade de objetos que não possuem o atributo A, tá? Da população, tomados a Nzinho menos K, onde esse Nzinho menos K representa a quantidade de objetos que fazem parte desse novo grupo e que não possuem o atributo A, sobre o binomial, né, de Nzão sobre Nzinho, ou seja, é o número de elementos da população
tomados com o número de elementos do novo grupo. Bom, essa fórmula aqui ela parece ser um monstro, mas na prática ela é mais simples de ser aplicada. De um grupo formado por 5 homens e 6 mulheres, né, deseja-se formar uma comissão, escolhendo ao acaso 5 pessoas. Qual a probabilidade de formar uma comissão com 3 homens e 3 mulheres? Então vamos pensar o seguinte: a população, né, ele tem Nzão elementos. Então quem é esse Nzão aqui? Ele vai ser 5 homens e 6 mulheres, tá? Então a população tem 5 mais 6, que é 11. Então a população tem 11 pessoas, tá? Eu quero formar um grupo com Nzinho pessoas. Ou seja, quantas pessoas vão ter nesse grupo? Tem que ter 3, no caso aqui, desculpem, tem que ter 5 pessoas. Então, Nzinho é 5, tá bom? E aí agora eu vou observar desses Nzão pessoas, que são 11, né? Quantos tem o atributo que eu estou observando? Bom, essas pessoas são divididas todas em homens e mulheres. Então, eu vou observar um desses atributos. Então, por exemplo, eu quero saber quantos homens, quantas pessoas têm o atributo homens, tá? Então, nesse caso, o R, ele vai ser 5, tá? E o complementar de R vai ser o N menos R. N menos R é a quantidade de pessoas que não tem o atributo homens, ou seja, é o número de pessoas que não são homens. Então, nesse caso, vocês vão ver que se eu fizer 11 menos 5, dá 6, que é exatamente o número de mulheres, tá? E aí agora vamos ver dentro do grupo, né, que eu estou observando. Então, eu tenho que K é o número de pessoas do grupo que eu vou formar que tem o atributo que eu estou observando. Então, como o atributo que eu estou observando são homens, então quer dizer que aqui K vai ser 3, porque eu quero saber esse grupo formado por 3 homens, tá? Então, nesse caso, o Nzinho menos K é o número de pessoas desse novo grupo que não são homens. Então, vai ser 5 menos 3, que dá 2, que é a quantidade de mulheres que tem nesse grupo, tá? Então, P de K, que K é 3, né? Ele vai ser o quê? O binomial formado pelo o número total de pessoas que tem um atributo que está sendo observado, que é homens, né? Então, vai ser 5. E embaixo, o total de pessoas com esse atributo que formarão o novo grupo, que no caso é 3, porque dos 5 homens eu quero que 3 sejam escolhidos, vezes o binomial aqui do total de mulheres, que são as pessoas que não têm atributo homens, que são 6, tomados a o número de mulheres que vai fazer parte dessa nova comissão, que é 2, sobre... Aí temos outro número binomial, o Nzão, que é 11, que é o total de pessoas da população, tomados a o número de pessoas que vai fazer parte do novo grupo, que é o Nzinho, que é 5. Aqui. Bom? E agora é só a gente fazer o cálculo desses números binomiais, né? Então, vou ter, né, 5 tomados 3 a 3. Então, eu vou escrever aqui embaixo, né, que vai ter mais espaço. Então, vai ser igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Aí agora o outro binomial, né? 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Embaixo vai ficar 11 fatorial sobre 5 fatorial vezes 11 menos 5 fatorial. E agora vamos resolver isso aqui, né? Então, em cima eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial
vezes 2 fatorial, que é 2, né? E em cima aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 4 fatorial. Sobre, aí embaixo vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre, aí eu vou desenvolver o 5 aqui, né? Ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes o 6 fatorial. E agora vamos simplificar, né, essas expressões aqui. Tá? Então, no caso, 3 fatorial simplifico com 3 fatorial, 4 fatorial eu posso simplificar com esse 2 fatorial, né? 4, 2 fatorial é 2, né? Então 4 sobre 2 que dá 2. Aqui 4 fatorial com 4 fatorial, esse 2 fatorial eu posso simplificar com esse 2 aqui. E embaixo, né? 6 fatorial com 6 fatorial, 5 simplifico com 10, que dá 2, tá bom? 4 vezes 2 eu posso simplificar aqui com 8, tá bom? E aí agora é resolver, né? O resto do problema, né? Opa, ainda aí esquecendo aqui, ó. 9 fica 3 com esse 3 aqui, né? Então, para facilitar, eu vou ter... Aí aqui vai ficar 6 vezes 5 ao quadrado sobre... e embaixo vai ficar 11 vezes 7 vezes 3 vezes 2, né? E aí, para facilitar ainda mais o cálculo, né? 3 vezes 2 que dá 6, eu simplifico aqui, e aí no final eu tenho 25 sobre 77. Tá? Então, essa é a probabilidade de formarmos, né, uma comissão com 3 homens e 2 mulheres, escolhidos em um grupo que contém 5 homens e 6 mulheres. E agora nós temos aqui né, os momentos da distribuição hipergeométrica. Então, o valor esperado, ele vai ser o quê? N, que representa a quantidade de elementos do grupo menor que você quer fazer, vezes a probabilidade P, né? P aqui representa uma probabilidade, que é o quê? Aí vocês vão observar aqui, ó. É o número de elementos da população que tem o atributo que eu estou observando, dividido pelo total de elementos de toda a população. Tá? Então, essa é a esperança. A variância vai ser, né, N, que é o número de elementos do grupo menor, vezes P, que é essa probabilidade aqui, tá? Vezes 1 menos P, né, que vai ser o complementar, tá? Vezes, né, o número de elementos da população que não tem o atributo que eu estou observando, dividido pelo número de elementos da população menos 1, tá bom? E quando eu quiser informar que uma variável aleatória discreta tem uma distribuição hipergeométrica, eu posso escrever desta forma aqui, tá? Onde o Nzão, que é o número de elementos da população, o Rzinho, que é o número de elementos da população que tem um atributo que eu estou observando, e esse Nzinho, que é o número de elementos do grupo menor que eu quero formar, são os parâmetros dessa distribuição. Voltando aqui a esse problema 5, tá? Só para a gente fixar essa parte, dar aqui um recorte. Então, a esperança da variável que eu estou observando, né? Vamos chamar aqui esperança de P, né? Pzinho não, vamos botar esperança de W ou H. Pronto. Esperança de H, que é de homens, né? Então, qual é a esperança da variável? Lembrando que esse H é o número de homens que vão compor, né, essa comissão de 5 pessoas. Então, vai ser N, que é o número de pessoas da comissão, que é 5, vezes
a probabilidade de escolher um homem entre as 11 pessoas é de 5 sobre 11. São 5 homens, né? Então, a esperança aqui vai ser 25 onzeavos. E quem é a variância, né? A variância, var de H, né? Ele vai ser N, que é 5, que é o número de pessoas da comissão, vezes a probabilidade de eu escolher um homem entre 11, que é 5 sobre 11, vezes a probabilidade de não escolher um homem, né? No caso, vai ser 6 sobre 11, vezes, no caso aqui, a razão entre o número de pessoas da população que não tem um atributo observado, que no caso, como o atributo observado é homens, então vai ser 6 mulheres sobre o número total de pessoas da população menos 1, né? Então, são 11 menos 1, né? Vou botar até assim, 11 menos 1, que dá 10. Pronto. E agora é só a gente resolver essa continha, né? Então, 11 menos 1, que dá 10, aqui. Eu simplifico com 5, né? Então, aqui vai ficar 2. E agora é multiplicar em cima, né? Então, 5 vezes 6, 30. E 30 vezes 6 dá 180. Sobre 11 vezes 11 dá 121. Vezes 2 dá 242. Aqui dava até para simplificar por 2, né? Fica 90 sobre 121. Pronto, então essa é a variância dessa variável aleatória H. Bom, agora vamos conhecer a distribuição de Poisson. Perdoe se a pronúncia não estiver correta, tem gente que chama de Pearson. Então, considerando uma distribuição, né, uma variável binomial, aonde deseja-se observar K sucessos em N tentativas com probabilidade de sucesso P, né, em cada uma dessas tentativas. Pode acontecer de você utilizar essa variável aleatória considerando onde o número de tentativas ou o número de experimentos ele é extremamente grande. E a probabilidade de sucesso, ela sendo muito pequena, tá bom? Então, às vezes, a gente aplicar essas informações para um N muito grande e um P muito pequeno, pode não ser muito viável para a gente utilizar diretamente nas fórmulas para distribuição binomial. Então, por isso é possível provar que para um N muito grande e um P muito pequeno, a variável aleatória com distribuição binomial, ela pode ser descrita, né, a probabilidade dela pode ser descrita com esta fórmula aqui, né? O número de Euler elevado a menos n vezes p, vezes n vezes p elevado a um número k sobre k fatorial, aonde os parâmetros continuam sendo o mesmo, né? K é um número de sucesso que eu quero obter, N é um número de repetições ou números de ensaio e P é a probabilidade de sucesso, tá? E a orientação é a seguinte, que essa fórmula a gente pode aplicar, né, para todos os valores inteiros não negativos de K, e N vezes P tem que ser um número menor ou igual a 7, tá? Aonde o N ele tem que ser muito grande e o P ele tem que ser muito pequeno. Então, vamos observar aqui esse exemplo 6, tá? Então, durante o último mês, foi observado numa rodovia que em cada 100 mil carros apresenta defeito. No próximo feriado, é esperado que 300 mil carros passem por esta rodovia. Qual a probabilidade de 5 carros apresentarem algum defeito? Então, observem aí, né, que nós estamos trabalhando aqui com um número muito grande, né? Se você considerar que cada carro que passar, ele vai apresentar defeito ou não, certo?
E aí, passando vários carros, então nós temos aí várias repetições, tá? E como ele diz que um em cada 100 mil carros apresenta defeito. Então quer dizer que a probabilidade P do carro apresentar defeito é de 1 sobre 100 mil, tá? Eu vou escrever aqui 1 sobre 10 elevado a 5. Então, essa é a probabilidade de sucesso, ou seja, de um carro apresentar defeito, né? E como são esperados 300 mil carros, então quer dizer que o N aqui é igual a 300 mil. Bom, então vejam, né, que com isso aqui, se eu fizer, né, P vezes N, 300 mil, né, vezes 1 sobre 100 mil, o resultado é 3 e isso é menor ou igual a 7, né? Então a gente está vendo que esse experimento é um experimento um experimento binomial para um N muito grande e um P muito pequeno. Então nós podemos utilizar então a distribuição de Poisson, né, para fazer esse cálculo aqui, tá bom? Então ele espera que 5 carros quebrem, então quer dizer que K ele vai ser igual a 5, né? Então, para esse número binomial aqui, esperados, né, 5 sucessos em 300 mil tentativas, então vou botar aqui 3 vezes 10 elevado a 5, com probabilidade de sucesso de 10 elevado a menos 5, tá? É 1 sobre 100 mil. Então, para esse número extremamente elevado, vamos então aplicar aqui a fórmula de Poisson, né? Então vai ficar E elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5, vezes a probabilidade de sucesso, que é de 10 elevado a menos 5, vezes esse mesmo produto que está aqui, né? 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 5, elevado ao número de sucessos, que é 5 sobre 5 fatorial. Tá? Lembrando que ele é aproximadamente 2,71. Bom, e agora vem o seguinte, se ao invés da gente utilizar essa fórmula de Poisson, a gente utilizasse a fórmula mesmo para distribuição binomial, né? Então, aqui uma variável binomial, onde eu observo 5 sucessos em 3 vezes 10 elevado a 5 tentativas, com probabilidade de sucesso de 10 elevado a menos 5. Vamos escrever assim, né? Então, aplicando então na fórmula, né, que nós já vimos, temos aqui a combinação, né? Número aqui, né? Que vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 5, desculpa, 3 vezes 10 elevado a 5, tomados 5 a 5, né? Ou seja, a combinação de 300 mil tomados 5 a 5, vezes a probabilidade de sucesso elevado a 5, então fica 10 elevado a menos 5, que é a probabilidade de sucesso, elevado a 5, vezes, né? Agora a probabilidade de fracasso, que é 1 menos 10 elevado a menos 5, elevado a... aí, no caso, vai ser a quantidade de fracassos, né? Então, vai ser 300 mil menos os 5 sucessos, né? Então, vou escrever assim, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 5... Opa, menos 5 não, 5, né? Elevados a 5 menos 5 sucessos, tá? Bom, então vocês observem que aqui o cálculo ele é extremamente complicado, tá? Na calculadora não dá para fazer esses cálculos, né? Você tem que ter uma calculadora muito, mas muito boa mesmo, muito avançada. Não sei se, por exemplo, calculadoras como a HP, não sei se ela conseguiria fazer esse cálculo. E não é fácil encontrar qualquer software que consiga fazer esses cálculos, tá bom? Mas se vocês conseguirem, né, encontrar, né, softwares que consigam fazer esses cálculos aqui, vocês vão ver que isso aqui vai ser aproximadamente 0,1, né? E vai dar os 10%. Então, se tiver que fazer mesmo na calculadora, utilizando a fórmula de Poisson, ele é mais simples, tá? Qualquer calculadora você consegue fazer esses cálculos aqui.
E agora vocês estão vendo aqui os momentos, né, da distribuição de Poisson, né? Então, se você considerar essa letra grega, né, que chamamos de lambda, lambda igual a n vezes p, vocês devem recordar que na distribuição binomial, n vezes p é nada mais do que a esperança, tá? Então, tomando lambda como n vezes p, então dizemos que a variável n tem uma distribuição de Poisson. Então, ao invés de eu escrever n vezes p, eu posso só escrever o lambda, tá? E o lambda aqui, ele representa a esperança, tá? Ou seja, a média, o valor esperado para a variável, né? Então, podemos substituir essa forma como sendo E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial, tá? E nessa distribuição de Poisson, né, a esperança e a variância são iguais a esse lambda. Então, vamos ver aqui um exemplo 7. Né? Normalmente, uma central telefônica recebe 540 telefonemas no período de 6 horas. Então, qual a probabilidade dessa central receber 5 telefonemas nos próximos 3 minutos? Então, veja que esse problema ele não facilita para a gente saber, por exemplo, qual é a probabilidade de receber um telefonema nos próximos 3 minutos, ou a frequência, né? Quantas vezes está sendo realizado o experimento de Bernoulli, né? Poderíamos até pensar, olha, para cada pessoa que tem um telefone, né, ela pode ligar ou não, mas assim, são dados que estão fora do controle com base no contexto que está sendo apresentado. Porém, é possível a gente estabelecer pelo menos quantos telefonemas são esperados para os próximos 3 minutos, tá bom? Então, considerando que 6 horas, né, em cada hora tem 60 minutos, né? Então, em 6 horas, nós teremos 360 minutos, né? Então, se você fizer um cálculo aqui, né, número de telefonemas, né? Telefonemas por minuto. Podemos pelo menos estabelecer isso, né? Então, é só a gente pegar os 540 telefonemas que foram dados em 6 horas e dividir por 360, né? Esse cálculo aí vai dar 1,5 telefonemas, vamos botar assim, tel, por minuto, né? Então, isso quer dizer que para os próximos 3 minutos é esperado 4,5 telefonemas, né? Se é esperado 1,5 telefonema em 1 minuto, então em 3 minutos são esperados 4,5. Então, isso quer dizer que lambda, né? Lambda vai ser 4,5. E como nós estamos esperando 5 telefonemas, então nesse caso K ele vai ser igual a 5. Tá bom? Então, dessa forma aqui, né? Então, essa probabilidade, né, disso aqui acontecer, ele vai ser o seguinte. Então, P de, vamos dizer que N, né, é o número de telefonemas nesses 3 minutos, né? Vai ser igual a E elevado a menos 5, que é lambda, vezes 5 elevado, 4,5, que é lambda, né? 4,5 elevado a vezes 4,5 elevado a 5 dividido por 5 fatorial. Bom, isso aqui é aproximadamente 0,1708, tá? Ou seja, 17,08%. Então, com esses dados, então a probabilidade de nos próximos 3 minutos ter 5 telefonemas exatamente é de 17,08%, tá bom? Então, gente, com isso, eu encerro esse vídeo agora e as dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom ou coloquem aí no Telegram para a gente ir se ajudando. Tá bom? Também deem um feedback, digam se o vídeo foi esclarecedor, se tinha pontos para serem melhorados, tá? Então, até o próximo vídeo.